Então, se você analisa esse comportamento que eu descrevi aqui, entre uma ativação do córtex temporal, do córtex pré-frontal e do córtex temporal direito, você tem agora uma ativação de uma região e de outra região. Se eu tenho essas duas ativações, eu posso ter esses quadros que eu expliquei como a bulimia. Só que se além de eu ativar a região do córtex temporal direito, eu ativo essa região e começo a ter sintomas estomacais, e agora eu ativo outra região do outro lado esquerdo, o que o Dr. Hammer viu que quando você ativa um lado direito e o lado esquerdo daquela mesma região cerebral, ou seja, eu vou lá e ativei córtex temporal direito, na região da curvatura menor do estômago, e do outro lado eu ativei a região do reto. Quando eu ativo essas duas áreas, agora eu tenho uma balança que vai alterar a nível hormonal. E se essa balança pesa mais para a região do estômago, eu vou ter mais sintomas gastrointestinais, ou vou ter mais alterações de comportamento. E se eu ativo do outro lado, tá mais pesado do outro lado, eu vou ter mais sintomas no reto, como por exemplo uma fissura anal, ou vou ter mais alterações de comportamento. Ambas, elas vão me gerar um quadro que nós chamamos de constelação agressiva. Essa constelação agressiva pode fazer eu ficar agressivo comigo ou ficar agressivo com os outros. Sabe aquela frase onde a pessoa às vezes brigou, está agressiva com alguém e ela começa ali, está esbravejando, às vezes até xingando, e aí chega uma pessoa e fala assim, pô, mas você também está errado, você não podia ter feito isso. Quando você discorda ainda da pessoa, é como se você estivesse jogando mais fogo ali na fogueira. E se você ainda vira para a pessoa e falar assim, calma, calma, você está exagerando, você faz com que ela tenha mais comportamento ainda. Então existe uma forma onde você consegue abordar aquela pessoa inicialmente e posteriormente você consegue fazer ela refletir. Mas no momento da agressividade você não vai conseguir, porque ela vai estar ali naquela intensidade muito grande daquele conflito biológico. Então essa aula aqui, eu trouxe para vocês alguns pontos que eu achei muito interessante de Rodrigo Góes, né, que é um grande nutricionista aí, que está bombando na internet. Eu queria fazer um veredito aqui para ele, mas em relação a um comportamento que tanto ele quanto todos os fisiculturistas, que mesmo os que sejam aí naturais, eles também têm esse comportamento que eu vou descrever agora. Então, eu não tenho martelo aqui para bater, mas eu quero dizer que você, Rodrigo Góes, tem um comportamento que nós chamamos de megalomania física. Ou seja, você é megalomaníaco físico. Talvez hoje em dia nem tanto, porque você não compete mais, não tem tanto esse comportamento. Então, mas a maioria das pessoas que são fisiculturistas, eles desenvolvem esse comportamento. Então, o meu diagnóstico para você, o meu veredito dentro da ótica da interpretação biológica, você é megalomaníaco. O que é um megalomaníaco? Na verdade, todo mundo é megalomaníaco. Em algum momento da vida, você se tornou megalomaníaco. Todo mundo que vai para academia e vai treinar para ter um shape melhor, para emagrecer, para ficar mais forte, para ficar maior, para ser o cara que zera todos os aparelhos da academia, que pega mais peso que o outro, enfim, tudo isso é megalomaníaco. O problema é que o megalomaníaco, onde ele está treinando para ele se superar, ele tem uma megalomania menos intensa. O cara que está superando, está treinando para superar o outro, quer ser maior que o outro, quer ser o maior do mundo, ele tem uma megalomania muito mais intensa. E muitas vezes é aí que está o problema. Porque se eu sou megalomaníaco e eu sei controlar os meus limites, está tudo certo. Agora, se eu não consigo lidar com isso, eu acabo fazendo uso de anabolizantes que vão prejudicar a minha vida a longo prazo. Ao longo da minha vida, como o próprio Rodrigo Góes descreve, ele cita que muitas pessoas que entram no suco, né, eles falam que vicia de fato. E de fato, automaticamente, se você levanta 100 quilos no supino, você vai lá agora está levantando 150, 160, o suco vicia, porque em menos de um mês você já está conseguindo levantar essa carga toda, e automaticamente agora a sua musculatura desenvolveu muito mais, você começa a ficar aesthetic, como ele diz, né? Você consegue ficar cada vez mais forte. O baseball bat, né, que é a parte sexual, fica lá em cima, porque a testosterona está lá em cima. Então tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. Mas será que isso faz bem para a saúde? Lógico que não. Como ele mesmo diz, o natural é a fonte da juventude. Você precisa entender isso. Então, quando você consegue compreender o que é a megalomania, fica muito mais fácil para você entender como abordar e às vezes sair daquele comportamento em alguns momentos. Vamos tentar entender isso na prática. Então você tem lá o Rodrigo Góes, né, que já foi fisiculturista, já competiu, ou outros fisiculturistas. Vou descrever o caso de uma paciente minha que é fisiculturista. Ela vira para mim, eu viro para ela e falo assim, fulana, o que te fez ir para o fisiculturismo?
Aí ela vira e fala assim, Denison, eu era muito gorda, muito esquisita, minha barriga estava flácida, e ela foi pro fisiculturismo. E ela começou a treinar, tudo natural, e ela ficou muito bonita, assim, o shape dela, o corpo dela ficou muito bom. Só que ela já é uma senhora de 50 e poucos anos. E aí ela começou a ver que ela podia ir além. Aí ela foi e não conseguiu parar, porque ela começou a entrar no suco. E aí realmente aquilo é viciante, porque ela já estava muito bem, só que aquilo secou ela de uma forma que ela não conseguiria de forma natural naquele tempo que ela precisava. E de repente ela começa a virar fisiculturista, começa a competir, porque ela ficou tão bem que ela começou a competir em alguns campeonatos. Aí quando você ganha, você é reconhecida e você agora começa a massagear o seu ego. E todo mundo gosta de se elogiar, todo mundo gosta de ganhar as coisas. E quanto mais você vai ganhando, mais você vai querendo e você fica no ciclo da megalomania. Só que inicialmente, o megalomaníaco, ele vivencia a primeira fase, que é a vitimização, que é quando você não consegue algo, é quando você está fraco naquele momento, quando você, seja independente do que for, eu estou falando aqui agora, nesse momento, da megalomania física, que é a do pessoal do fisiculturismo, né? Todo mundo são megalomaníacos físicos, são pessoas que em algum momento se sentiu feias, ou se sentiu gordas, ou se sentiu fora dos padrões, ou que não era... ou que faltou ali a musculatura para se proteger, por exemplo, de um assalto, às vezes pessoas que foram abusadas na infância, ou pessoas que foram bulinadas, então eu era muito magrinho na escola, todo mundo batia em mim, então agora eu quero ser grande, e aí quando eu sou grande, agora as pessoas me respeitam, ou seja, elas me reconhecem, elas têm medo de mim, então são alguns aspectos que essa é a fase ativa. Então quando você vencia a fase ativa da megalomania, você fica se fragilizando. Depois que você almeja algo, você sonha com algo grandioso, você começa a sair desse estado. Agora você tem sonhos, objetivos, metas para alcançar aquele seu sonho. Então você sai da fase ativa do estresse e começa a entrar na fase de solução. Então você começa a criar estratégias para resolver aquele seu conflito. E é exatamente nesse momento que quando você conquista, por exemplo, conquistei um corpo que eu queria, conquistei um campeonato de fisiculturismo, agora eu preciso enaltecer. Isso vai desde uma pessoa que fica lá no espelho se olhando e analisando a sua musculatura, então aquela pessoa que ela vai treina, aí chega no espelho e fica, nossa, como eu tô forte, nossa, eu sou o mais forte da academia. E ela fica ali naquele momento numa megalomania física, só que também isso pode ser extremo. E ela vai lá, conquista um campeonato e agora fica se enaltecendo, que é mostrar para todo mundo o quão boa ela é. E isso pode ser patológico quando ela vai, por exemplo, numa roda de amigos e não deixa ninguém falar nada. Pode ser, às vezes, uma outra pessoa que está começando a academia agora, ela fala assim, nossa, já emagreci tantos quilos. E ela fala assim, nossa, tem que ver eu já não sei o quê. E ela começa a se elogiar. E isso é muito chato para as outras pessoas. Você conviver com pessoas que elas mesmas se elogiam, é muito difícil você conviver com uma pessoa que tem o ego inflado muito intenso. Tem pessoas próximas a mim, que eu brinco e falo assim, essa pessoa é a melhor do mundo. Ela pode comprar um Fusca, e o Fusca dela vai ser melhor do que a Ferrari que você comprou. Porque de alguma forma ela vai conseguir enaltecer o dela, engrandecer o dela. E isso, no caso do Rodrigo Góes, é a parte física. Qual que é o problema disso? O problema é que muitas pessoas apresentam transtornos dismórficos corporais. É a pessoa que ela olha no espelho, ela já está bonita, ela já está com um shape legal, mas ela ainda consegue ver uma gordurinha e agora ela não consegue fazer com que aquela gordurinha, através do treinamento duro, da dieta e das atividades físicas que ela faz e tudo mais, do sono, tudo que é importante, ela não consegue perder aquela gordurinha ali. Então agora ela começa a entrar no suco e começa a tomar hormônios. Às vezes hormônios clandestinos, né, de uma forma sem um acompanhamento médico adequado. E isso faz com que a pessoa comece a ter mais transtorno ainda.